Fala galera, beleza? Como vocês estão, meus lindos? Tudo bem? Bom, semana passada eu só queria falar para vocês que foi mais um susto, mas essa semana a gente já volta com o plantão, apesar que, se eu não me engano, essa aula vai na sexta-feira. Então, muito bom dia, muito bom sextou para você, querido, beleza? Hoje, você acabou de ver, na teoria, para você ver os 2 vídeos antes, lá do Explica Mais que eu gravei para vocês, certo? A respeito de átomo e elemento e molécula e substância, para a gente dar uma revisada do que era isso. Por que a gente está falando isso? Porque, galera, a gente vai entrar numa parte da matéria agora que diz respeito a isso aqui, ó, as reações químicas, beleza? Então, isso a gente tem que tratar como importante. Uma, porque você já viu, certo? Reúne um monte de conceito que você já viu e a gente já chegou a dar uma olhadinha no que são as reações químicas, certo? O que eu tenho nela, como elas se dão, beleza? Mas vale a pena a gente dar uma relembrada. Então, a gente relembrando o que era átomo, elemento, molécula, substância, todas essas diferencinhas, a gente dá uma olhadinha aqui, ó. O que era uma reação química? Nada mais é do que uma maneira de representar o que acontece durante uma transformação. E, claro, também do tipo química. Então, o jeito da gente representar, da gente demonstrar por meio de papel, claro, computador e etc., mas da gente ter uma representação do que está acontecendo, do que está reagindo, do que está transformando. Beleza? Seguinte. Um exemplo da reação química de formação da água. Ó, a água aqui, ó. Só que o que significa cada coisa que tem aqui? Eu já usei reações com vocês. O que significava cada coisa que havia lá? Então, presta atenção. A parte em preta, então o H, o H e o O do outro lado, é o que a gente chama de elemento da fórmula. É o elemento químico que constitui determinada fórmula. Beleza? Então, no primeiro caso, é constituído só de hidrogênio. Segundo caso, só de oxigênio. E desse lado a água, de ambos no mesmo composto. Beleza? Então é o tipo de elemento que eu tenho na minha substância. Fechado? Elemento é aquele que você acabou de ver. Índice, galera, é o quanto eu tenho desse elemento. Então presta atenção. Eu tenho o elemento hidrogênio, representado pelo átomo de hidrogênio. E eu tenho no total um índice 2, então eu tenho 2 átomos de hidrogênio. É uma ligação que a gente já viu, é uma ligação covalente, ó. Ó a ligação covalente. H, simples H. Quantos Hs eu tenho? 2. H2. Então, para formar a minha substância, ó, eu preciso olhar o meu índice e meu elemento da fórmula. Ou seja, meu tipo de átomo que eu tenho e quanto eu tenho dele. Fechado? E isso vai servir para o O2, que a gente também já viu que é o O dupla O. Beleza? A gente já sabe disso. Ligação covalente dupla. Beleza? E aí eu tenho o O2, o elemento, ou seja, o tipo de átomo que eu tenho e quanto tem dele. E a água não é diferente, eu tenho o H2O. Lembra que quando não tem nada aqui, ó, significa que eu tenho 1, só que eu não preciso escrever. Por isso que eu não fico falando H2O1, H2O1. Não, H2O. O 1 eu posso ocultar. Fechado? Então, sempre que não tiver nada no pezinho do elemento, é o 1 que tem ali. Beleza? Toma cuidado com isso. Então, se eu juntar os dois, eu tenho a minha substância. Além disso, galera, eu posso falar o quanto eu tenho dessa substância. Um termo que trata sobre a quantidade que eu tenho ali, que é o nosso querido coeficiente. Beleza? Então, o coeficiente é o número que vem na frente das substâncias. Nesse caso, 2H2, 1O2, 2H2O. Portanto, o número que eu tenho na frente, a quantidade que eu tenho. Por exemplo, eu sei que eu preciso de 2 moléculas de H2 reagindo com uma molécula de O2 e eu formo 2 moléculas de H2O. Isso é importante por quê, galera? Porque desse lado, antes da seta, a gente tem os reagentes. Ou seja, quem vai fazer de alguma forma com que tenha uma reação química. É o começo da minha reação. É quem precisa reagir. Sem os reagentes, eu não tenho a reação. E a formada, o que eu tenho lá no final, depois da seta, são os produtos. Ou, no caso, o produto. Beleza? Então, reagente H2O2, produto H2O. Certo? Eu preciso de 2 desse e 1 desse para formar 2 desse. Essa é a quantidade. E lembra que a quantidade está sempre ligada a uma lei que a gente já viu, que é a
proporção. Essa quantidade, ela não é uma várzea, não é de qualquer jeito. Tem sempre uma proporção. Lembra? Lei de Proust? Lembra de proporçãozinha? Lei de Lavoisier, que a massa que eu tenho de um lado é igual à massa do outro, que inclusive Dalton explicou lá de março, a gente estava no presencial ainda, certo? Lei da conservação da massa e lei do balanceamento. Todos os átomos que eu tenho de um lado, eu tenho que ter no final da minha reação. Eu começo com uma quantidade de átomos de determinado tipo e eu tenho que terminar com a mesma coisa. Por quê? Frase que você conhece e guarda no seu coração. Na natureza, nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Beleza? Então guarda essa palavra. Quem é do post-it, escreve no post-it. Uma reação química nada mais é do que um rearranjo dos átomos. Certo? Eu tinha substâncias, esses meus átomos vão se ligar de outra forma, formando novas moléculas ou não, certo? Pode não ser moléculas se for ligação iônica, mas formando novas coisas, porque eu tenho o mesmo tipo de átomo no começo e no fim. Ele não vai se perder, ele não vai se criar. Beleza? E eu não posso esquecer do estado físico. Então eu tenho que colocar lá na frente, no pezinho, ou às vezes na frente, própria frente, sólido, líquido, gasoso, vapor e o aquê. Lembra do aquê? A gente já conversou. O aquoso, certo? Quando está dissolvido na água. Beleza? Mas isso vai ser fornecido, vai ser muito difícil você ter que colocar, pelo menos por enquanto, pelo menos no nono ano. Então é legal a gente conhecer tudo isso aqui. Fechado? Qualquer dúvida você me manda. Querido, um beijo no seu coração, se cuide, certo? E até a próxima.